os nomes da economia. O mercado reagiu mal ao anúncio de Aloysio Mercadante como novo presidente do BNDES. Também foram anunciados Bernardo Api, que será secretário de Política Econômica para a Reforma Tributária, e Gabriel Galípolo, que assumirá a Secretaria Executiva no Ministério da Fazenda. Esse é o segundo cargo em importância na hierarquia da pasta. Eduardo Costa. Os nomes estão aparecendo e o mercado não tem reagido bem, não. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Quando o sujeito não tem bagagem, não tem conhecimento para falar sobre determinada estrutura, o que ele usa? Ele usa a experiência de vida, porque a vida é a melhor universidade que tem. Eu tenho 2 casinhos rápidos para contar. Primeiro, 1994, recebi uma ordem que vai para Brasília, porque o governo Itamar vai lançar um plano econômico amanhã, o Plano Real, e você vai fazer uma entrevista dentro do Jornal de Itatiaia com o ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso. Aí, acordei às 6 horas da manhã no apartamento dele, ele e a assessora dele, a Ana, uma boa gente. Enquanto eu montava o equipamento e o ministro estava lá dentro, eu fiquei pensando assim, gente, tem 20 anos que eu estou vendo a inflação a 1.000 por hora. Plano Dilson Funaro, plano Brescia, plano não sei o quê. Esse cara, um sociólogo, morando nesse apartamento aqui, desprovido de maior luxo, sem secretária, sem assessor. Esse cara vai resolver? E resolveu. O Plano Real resolveu. 9 anos depois, Júnior, o Lula ganha a eleição. E eu que acompanhar o Lula por Minas Gerais uma vida inteira, ficava pensando assim, será que esse homem vai dar conta? Esse homem que é mais sindicalista que qualquer outra coisa e tudo. E o Lula, pelo menos nos números que eu conheço, e na minha opinião, fez os anos seguintes os melhores da vida do pobre brasileiro. E o tal do mercado, que tinha medo do Lula, nunca lucrou tanto. Principalmente os chefes do mercado, que são os bancos. Resumindo a prosa, eu aprendi que plano de economia se deve consultar economista. Mas economia para a política pública, quando na mão de políticos, ela é mais sensível. Então, eu não estou com medo, não. Tá tranquilo, então. Eu prefiro... Você vai pagar para ver. Eu prefiro essa Haddad aí do que as mesmas figurinhas batidas de todo dia aí. Ô, Rita Mundim, eu li muita coisa, muita análise aí do mercado, dos operadores. Muitos não gostaram nem do Aloysio Mercadante, nem dos outros nomes, que eu imaginava que talvez poderiam cair, soar de forma melhor, que é o Bernardo Api e também o Gabriel Galípolo. Como é que você está lendo essa história toda? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Voltando aí no que o Eduardo falou, ele tem razão. Os bancos foram os grandes ganhadores no governo Lula e nos governos petistas, porque a taxa de juros foi mantida extremamente elevada. E ela foi mantida elevada em função de gastos públicos. E aí vem a discussão entre a ortodoxia e a heterodoxia na economia. Então, a ortodoxia é aquele negócio igual a casa da gente, receitas e despesas. Eu só devo gastar aquilo que eu ganho, né? E mostrar que eu tenho crédito, para que eu não perca essa credibilidade perante aqueles que me financiam. Já os heterodoxos, os desenvolvimentistas que surgiram, principalmente no governo da Dilma, eles tornaram a colocar o protagonismo do crescimento e do desenvolvimento econômico nas mãos do Estado. E esse protagonismo ele tem que ser feito pela iniciativa privada. O Estado tem funções claras, que é a segurança, educação, né? E o Estado tem que gerar bens e serviços coletivos. Educação, segurança, saúde. Essa é a função do Estado. Quando você tem um retrocesso, que é a mudança na lei das estatais, para acomodar políticos que participaram de campanhas, você vê que o viés vai ser um viés político para o governo. Esse viés político com uma PEC da transição, que já está quase chegando a 200 bilhões, isso dá uma sensação de descontrole das contas públicas. Então, nós podemos quebrar e jogar no pobre, sim, a conta desse descompasso entre receitas e despesas. Quando você gasta demais, ao invés de auxiliar o pobre, você está quebrando a sociedade, porque a conta do endividamento que virá
em decorrência de um gasto mal feito ou de um gasto excessivo, será paga sob a forma de inflação e juros. A inflação tira o poder aquisitivo e os juros tiram da população e das empresas a capacidade de tomar crédito ou de sobreviver dentro do mercado financeiro de forma digna. Então, essa é a equação que tem que ser resolvida com bom senso. E os nomes não agradaram, eu repito, porque o Bernardo Api não. O Bernardo Api, inclusive, foi o autor da PEC 45 em 2019, a PEC que é a favorita do Senado, e não aquela que foi aprovada pela Câmara, que foi apresentada pelo Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro, que foca mais na tributação dos dividendos. O Bernardo Api é um grande estudioso, entende muito do fiscal, então será de grande valia, grande contribuição para o próximo governo. Mas o maior retrocesso foi a sinalização clara de que o governo gastará o que for preciso para acomodar anseios políticos de poder e não resolver problemas estruturais da população de forma técnica. E aí sim buscar a votação política para acomodar projetos técnicos de qualidade para mudar a vida do cidadão. O mercado está receoso, eu também. O retrocesso é muito grande. Me assustei também com a possibilidade de criação em vez do Ministério da Agricultura, o Ministério de Desenvolvimento Agrário. O agronegócio hoje, ele é sustentado pelo pequeno produtor. Ele não precisa de divisão de pobre e rico. O agronegócio é rico, é farto, é forte, com uma somatória de pequenos, médios e grandes negócios. Portanto, acho que o caminho é perigoso e vamos ver daqui para frente o que vai acontecer com o mercado, que nada mais é do encontro de compradores e vendedores que precificam o país. A precificação do Brasil hoje está muito... o Brasil está sendo descontado pela gestão futura, pelo medo do futuro. Ô Mal Camargos, cada governo traz os seus, né, para a mesa, para, enfim, decidir os rumos do país. Eu me assustei inicialmente com o nome de Haddad, eu não esperava que fosse essa indicação. Agora, esses nomes que apareceram ontem, indicados por Haddad, não me assustaram tanto assim. Bom dia. Bom dia, Júnior. Vamos falar de Haddad, da equipe econômica e falar de mercadante no Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. O mercado critica muito um nome, estilo mercadante, um nome ligado à política, é mesmo, né? Tem a tradição, uma carreira política dentro do PT, mas alguém que sempre trabalhou pelo lado social. E BN, né? É Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso faz parte da atividade e fim do nome, inclusive nas siglas que sintetizam a sua finalidade. Então, ter alguém ligado ao social não é problema. Agora, o mercado, Júnior, para mim, ele age igual os manifestantes nas portas dos quartéis. O mercado não acreditou na vitória do Lula, assim como essas pessoas que estão acampadas na porta do quartel não acreditavam. O mercado apostou o tempo todo que a sua vontade, o seu desejo iria acontecer nas eleições. E depois que não aconteceu, apurados os votos, e agora já legitimado, com o TSE legitimando que o processo foi legal e etc., quer que tudo fique como está. O mercado é contrário às propostas feitas pelo novo governo e usa todas as suas armas para tentar fazer as suas vontades. Enquanto os manifestantes ficam nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar, o mercado vai jogando com o valor das ações, vai jogando com o preço da economia, com os valores das empresas. Então, essa soma de pessoas que não acreditavam antes, continuam não acreditando, fazem o jogo agora. O jogo de tentar fazer valer a sua vontade, em detrimento da vontade do outro que ganhou a eleição. E o projeto vencedor, que venceu as eleições, é diferente do atual e fará as suas políticas com os seus nomes. E não quer dizer que vai acontecer o que o mercado está dizendo que vai acontecer, o que o Rita acabou de falar que vai acontecer. É bom lembrar, quando o Lula assumiu em 2013, os juros eram de 26,5%. E com as políticas públicas, com a política econômica implementada pelo PT até 2010, enquanto o Lula foi presidente, os juros foi caindo e chegou a 9,25%. Então não quer dizer que Lula é alguém que está sempre trabalhando pelo aumento de juros e pelo aumento da inflação, gastando mais do que deve. Não foi esse o cenário que o Brasil viveu com Lula presidente entre 2003 e 2010. E agora, se repetir este cenário, certamente não vai ser tão caótico quanto apostam algumas pessoas.
Ô, Ricardo Kertzmann, visões bem diferentes aqui sobre esses nomes. Como é que você lê aí, então, a chegada de Aloysio Mercadante? Possível chegada, né? Tem aquela questão que envolve ali a lei das estatais ainda, que está sendo discutido e tal. E os novos nomes, como Bernardo Api e também o Galípola. Bom dia. Bom dia, Júnior. Interessante, né? Ouvindo os meus colegas aqui, eu concordo um pouquinho com cada um e discordo também um pouquinho de cada um. Olha, definitivamente os nomes anunciados, eles não agradam. E eles não agradam, né? Que desagrada ao mercado. Nesse ponto eu discordo um pouquinho do Malco. Eles desagradam pelo trabalho que eles já fizeram nos governos anteriores, que foram trabalhos muito ruins. As falas iniciais são péssimas. E os sinais, em geral, também são muito ruins. Mas é o governo eleito, gente. E quem é eleito governa como acredita ser o melhor. Agora, eu acho que é torcer para que essas ações que esse governo vai tomar a partir de 1º de janeiro não serem um reflexo fiel desses maus sinais que eles têm emitido até agora. E eu acho o seguinte também, Júnior, se tem uma coisa que o presidente eleito Lula não é bobo. Eu acho que talvez, e a gente tem que esperar um pouquinho, ele fale muita besteira agora para fazer menos besteira quando estiver falando. Ele joga um pouco para a galera. Como qualquer brasileiro, eu torço muito, sabe, para que tudo dê certo com esse novo governo, mas eu confesso que eu não aposto nenhum único centavo nisso. Muito pelo contrário. Infelizmente, eu acho que o passado, vou discordar também um pouquinho do Malco aí, ele não está não tá completamente errado de maneira alguma. O primeiro mandato do presidente Lula foi muito bom, o segundo já não foi bom e a bomba estourou no colo da ex-presidente Dilma. Então eu acho que pegar números absolutos, da mesma forma também que faz a Rita, pega números isolados para poder não contextualizar, mas sim para comprovar ou provar uma tese, uma opinião, eu acho que não reflete toda a realidade, não. Eu acho que um pouquinho, como eu disse, de cada fala está correta, um pouquinho de cada fala está errada, e, ao mesmo tempo, a gente tem que esperar para começar a ver se esse governo vai praticar as coisas que anda falando ou não. Ô, Júnior, gostaria que o Ricardo, toda vez que eu pegasse números isolados, que ele se manifestasse, porque todos os números que eu coloco aqui são dentro de um contexto. Por favor, Ricardo, me poupe. O número isolado, Rita, esse, por exemplo, que o Malco acabou de mostrar, dos juros, que se falou dos juros elevados, ele mostrou que o número dos juros do governo, no final do governo Lula, terminou bem mais baixo, é só isso. Não, houve uma queda, mas os juros foram altos e houve uma prevalência de um mercado com juros altos, incentivando a população a tomar crédito nos níveis mais altos de juros da história. Isso aconteceu no Lula e aconteceu na Dilma. Muito obrigado por ser. E, por favor, sempre que você achar que meu número está isolado, eu faço questão de dar o contexto. Só complementando, fazendo a ideia dos números atuais, 9,25, quando terminou o governo Lula, é menos do que está terminando o governo Bolsonaro. O Malcolm, um passado é o passado, o presente é o presente. Nós estamos numa inflação global e o Brasil está muito bem gerido dentro dessa inflação global, aonde por aqui os juros já pararam de subir. Ao contrário dos Estados Unidos, que hoje vai subir os juros novamente, da zona do euro, que sobe os juros amanhã, e do Banco da Inglaterra, que também sobe os juros amanhã. Falar de um governo que deu certo lá no início dos anos 2000, é muito fácil. O governo tem que dar certo em 2023. Perfeito, estamos de acordo. E aí a gente vai ter que esperar.